senhores, aqui está o paletó do senhor Leonard Bowley e a faca que ele disse que se cortou ao fatiar o presunto. Tenho ainda uma informação que não posso deixar de mencionar, de que toda a fortuna da vítima, a senhorita Emily Frente, com exceção de algumas poucas doações, foi deixada inteiramente em testamento para o réu. Senhor Leonard Bowley, não tenho mais nada a acrescentar. Meritíssima senhores jurados, com licença. Agora daremos início ao depoimento das testemunhas. Passo a palavra à senhora Myers. Meritíssima senhora jurado, represento nesse caso como batom a promotoria, enquanto que Robartes e meio a defesa. Trata-se de um caso de assassinato, os fatos são simples e até certo ponto não são contestados. A promotoria afirma que a senhorita Emily Frente foi assassinada em 14 de outubro por um golpe na nuca e que esse golpe foi desferido pelo réu. Chamarei agora Janet Mackenzie. Janet Mackenzie. Com a outra mão, por favor. Juro, o Deus Todo-Poderoso, que testemunho que darei será a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade. Seu nome é Janet Mackenzie? É, meu nome é esse. E você tem vivido como governanta, acompanhante da senhorita Emily Frente. Eu era sua governanta, não tem nada a ver com acompanhantes, que são umas criaturas molengas, que têm medo de qualquer trabalho doméstico honesto. Exato, exato. Eu quis apenas dizer que a senhora gozava da estima e afeição da senhorita Frente. Fiquei 20 anos com ela, tomando conta dela. Ela me conhecia e confiava em mim. E não foi uma nem duas vezes que pedi que ela fizesse as veiras. Janet Mackenzie, por favor, dirigir suas declarações ao júri. Que tipo de pessoa era a senhorita Frente? Tinha o coração quente, às vezes quente demais, eu acho. Quando viu o réu Leonard Bowley pela primeira vez? Ele apareceu lá em casa, pelo que me lembro, no fim de agosto. E quantas vezes ele esteve naquela casa? A princípio, uma vez por semana. Depois mais. Às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Quer contar ao júri, então, o que aconteceu na noite de 14 de outubro? Era uma sexta-feira, dia de minha folga à noite. Fui visitar uma amiga minha que mora aos 3 minutos de casa, a pé. Quando cheguei lá, verifiquei que tinha esquecido um presentinho. De modo que, depois do jantar, dei um pulinho em casa. Cheguei lá às 9h25. Entrei com minha própria chave e subi para o meu quarto. Quando eu passei pela porta da sala, ouvi o réu, lá dentro, conversando com ela. Tem certeza de que foi a voz de Leonard Bowley que a senhora ouviu? Tenho, conheço muito bem a voz dele depois de tantas visitas. Uma voz muito agradável. Estavam falando e rindo, mas como não era da minha conta, peguei o presente e voltei para a casa de minha amiga. Eu quero que seja muito preciso a respeito das horas. Disse que tornou a entrar em casa às 9h25. É, E como sabe disso? pelo relógio que fica em cima da lareira da casa de minha amiga. E a que horas a senhora voltou da casa da sua amiga? 20 para as 11. E o que fez? Eu fui até a sala para ver se minha patroa queria alguma coisa antes de deitar-se. E o que a senhorita viu? Lá estava ela no chão, pobre coitada, com a cabeça toda amassada e tudo jogado, por toda parte. A senhora tinha conhecimento pelo modo da qual a senhorita Frente pretendia dispor de seu dinheiro a morrer? Ela fazia testamento como lhe dava na cabeça. Era uma mulher rica, tinha muito dinheiro para deixar e não tinha parentes próximos. E sabe quando ela fez seu último testamento? Foi no dia 8 de outubro. Eu ouvi falando com o advogado, o Sr. Stokes, para que ele viesse no outro dia, que ele iria fazer um novo testamento. Leonard estava lá na hora. A senhorita sabia que Leonard Bowley era casado? Claro que não. Ele jamais mencionou a mulher dele. Nunca. Obrigada, meritíssima. Meritíssima, creio que todos nós avaliamos e apreciamos quanto a senhora era devotada de sua patroa. É, era mesmo. A senhora tinha profunda confiança dela. É, pode ser que sim. No testamento anterior, a senhora recebia praticamente toda a sua fortuna. A senhora tinha conhecimento desse fato? Ela me contou. Eu que era uma demonstração de grande gratidão por parte dela, não é? No testamento atual, a senhora recebe apenas uma anuidade. O maior beneficiário é o réu Leonard Bowley. Vai ser uma injustiça. Um pecado se algum dele puser o dedo em uma libra.
A senhora ficou muito ressentida e zangada quando o réu começou sua amizade com o senhor à frente, não foi? Eu não gostava de ver ninguém abusar de minha querida patroa. Então o réu tem a grande confiança por parte dela e ela uma grande amizade por ele. Foi nisso que deu. A senhora disse aqui neste tribunal que ouviu ou que acha que ouviu o réu e a senhorita à frente conversando. O que foi que a senhora ouviu dizer? Eu não cheguei a ouvir nada do que ele disse. Quer dizer então que a senhora ouviu foi vozes, murmúrio de vozes? É, eles estavam rindo. A senhora ouviu a voz de um homem e de uma mulher rindo, foi isso? É, E eu sugiro que seja exatamente isso que a senhora ouviu. A voz de um homem e de uma mulher rindo. O que a faz dizer que a voz era de Leona de Bowley? conheço a voz dele muito bem. A porta estava fechada, não estava? É, estava fechada. A senhora estava escutando a conversa atrás da porta? Não estava fazendo nada disso. Tem mais o que fazer com o meu tempo. A senhora está inscrita no Plano Nacional de Seguro Saúde? Estou. E creio que recentemente a senhora entrou com um pedido de um aparelho auditivo. Já faz 6 meses que eu pedi e ainda não recebi. Então sua audição não é muito boa, não é? Quando eu digo que de modo algum poderia reconhecer a voz de um homem e de uma mulher através de uma porta fechada, o que me diz? Pode repetir o que eu disse? Eu não escuto quem resmunga. A senhora não escutou o que eu disse? Embora esteja um tribunal aberto a apenas alguns passos da senhora. No entanto, naquela noite, ao passar pela porta fechada, afirma que a voz era de Leona de Bowley. Era ele. Quem mais poderia ter sido? Exatamente! Quem mais poderia ter sido? Foi assim que sua mente raciocinou. Agora diga-me, Janet Mackenzie, havia momentos que a senhorita à frente sentia-se sozinho, tanto quanto solitário? Não ficava solitária. Ouvia rádio. Então seria possível que naquela noite, ao passar pela porta fechada, o que a senhora ouviu foi a voz de um homem e de uma mulher rindo, vindo de um programa de rádio? Não era o rádio. E por que não, né? Porque naquela semana o rádio estava na oficina, sendo consertado. Deve tê-la perturbado bastante o fato de que o réu pudesse persuadir a senhorita à frente a despedi-la, não é? Ele era uma ameaça ao seu modo de vida. Ele teria mudado tudo. Sim, isso é tudo muito perturbador. Não é de se espantar que tenha ressentimentos tão amargos quanto o réu. Meritíssimo. A senhorita realmente